Bem-vindo à Força do Agro. Olha só, bactérias podem ajudar a substituir insumos químicos no setor floresta, trazendo mais sustentabilidade, eficiência e redução de custos de produção. Crisley da Silva é pesquisadora da Embrapa Floresta. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. A Embrapa Florestas identificou pouco mais de 1.000 bactérias com potencial para a geração de bioinsumos. Essas bactérias são extraídas de diferentes solos e espécies florestais e têm se mostrado promissoras no aumento das taxas de enraizamento e na capacidade de absorção de fósforo em mudas. O uso desses bioinsumos inovadores pode reduzir a dependência de insumos químicos. Doutora, quais são os principais benefícios dos bioinsumos derivados das bactérias para o setor florestal? Então, nós temos aqui verificado no nosso grupo de pesquisa, que essas bactérias, elas melhoram a qualidade das mudas, isso, consequentemente, reduz tempo de viveiro, tem melhorado a questão do enraizamento, a promoção de maior enraizamento. A gente também tem verificado que melhora a absorção de alguns nutrientes, principalmente tem trabalhado com o fósforo. A gente verificou também que algumas bactérias, elas têm ajudado também as mudas a tolerarem alguns estresses, por exemplo, como o estresse hídrico, a falta de água. Então, a gente tem trabalhado em diversas linhas, tudo pensando em melhorar o processo tanto de produção de muda e também estamos iniciando os testes em campo. E que mudas que poderão utilizar aí essas bactérias? Vocês estão testando em que culturas? A gente tem testado em espécies nativas, quanto também espécies exóticas, mas que são importantes no setor florestal, como pinos e eucalipto. As principais pesquisas que estão mais desenvolvidas hoje são com pinos e eucalipto, que hoje representa aí, uma parte econômica para a produção de madeira e de celulose no Brasil. E como que a Embrapa identificou as bactérias aí com potencial para a geração de bioinsumos? A gente ouviu também algumas empresas, a gente ouviu quais eram as dificuldades, que dificuldades essas empresas buscavam nesse processo, que enfrentavam no processo de produção de mudas. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa, no qual a gente foi, então, selecionar bactérias que pudessem atender algumas dessas demandas, A gente sabia de algumas demandas, como problema de enraizamento em pinos, aí também a parte de solubilização de fósforo em eucalipto. Então, aí a gente foi buscar essas bactérias para atender essas demandas específicas. Doutora, quanto tempo de estudo? Para chegar agora, nessa etapa que a gente está hoje, foram 4 anos de estudos, para a gente chegar agora num grupo selecionado de bactérias para atender algumas dessas demandas. Dessas 1.000 e pouco aí, quantas foram selecionadas? Ou esse é o total que foi selecionado? Porque é bastante bactéria, Não, aí é bastante, Então, assim, hoje para pinos, a gente selecionou 5 bactérias potenciais e 5 para o eucalipto. Tá? Mas a gente tem outras que a gente também trabalha com nativas, por exemplo, o palmito, a pupunheira, A gente tem também algumas bactérias selecionadas. Também estamos trabalhando com a erva mate, que também é importante economicamente, é uma nativa. Temos também algumas bactérias para a araucária, E que estamos aí num processo mais inicial. Então, mais para as que estão mais adiantadas são pinos e eucalipto. Mas aí são essas. E são bactérias identificadas na própria floresta, no próprio habitat dessas espécies, Sim, a gente escolhe plantas, Por exemplo, se a gente quer mais enraizamento, a gente vai buscar essas bactérias em plantas que que enraizaram, No caso, para a solubilização de fósforo, a gente trouxe até algumas bactérias que são da Amazônia, que foram isoladas de solos que tinham altos teores de ferro e alumínio.
mas que tinha uma quantidade razoável de fósforo. Então nós pensamos, olha, pode ser que as bactérias estejam fazendo um processo ali de solubilização nessa área, isolamos e estamos hoje testando em eucalipto. E como que é esse processo de isolamento e caracterização das bactérias realizado no laboratório? Bom, é uma etapa bem inicial, então a gente pega ou amostra de solo ou amostra de plantas, a gente vai colocar isso no meio de cultura, e aí nisso vai ter milhares de colônias, a gente vai pegando ali as mais distintas e começa todo um processo de purificação. Às vezes o que a gente faz também é direcionar esse isolamento. Então, se eu quero bactérias que solubilizem fósforo, eu vou pôr no meio onde elas têm que fazer esse processo de solubilização. Então, eu coloco um fósforo que esteja precipitado, ou com alumínio, ou com ferro, e as que crescerem ali que conseguem fazer isso. Daí a gente começa a ir para a etapa de purificação, daí a gente começa a purificar, aí faz todo um trabalho de caracterização dessas bactérias, pela morfologia, qual que é a forma da colônia dela, qual que é a cor, quanto tempo ela leva para crescer no meio de cultura, sabe? Então, depois disso, a gente ainda vai para a extração de DNA, extrai o DNA dessas bactérias, faz o sequenciamento genético para, então, a identificação. E o enraizamento foi a principal queixa aí identificada por vocês aí nessas conversas com produtores, um desafio aí para essas mudas poderem vingar? Um problema no Pinus é a dificuldade em produzir clones, né, via estaquia, porque a planta em si não enraiza bem, né, e tem todo um problema. Então, às vezes, se seleciona árvores boas, mas você não consegue clonar, porque tem até um envelhecimento fisiológico da própria planta. Então, isso foi uma queixa, então a gente começou a trabalhar e selecionar bactérias que pudessem melhorar essas taxas de enraizamento. Agora, como que a utilização de bactérias pode contribuir para a redução de insumos químicos na produção florestal? Olha, a gente tem trabalhado na linha com fósforo, porque daí a gente sabe que do adubo que a gente aplica fosfatado, uma parte vai ser perdida por fixação no solo, então a gente trabalha com bactérias que podem solubilizar esse fósforo e disponibilizar para a planta, mas a gente também sabe que muitos plantios de eucalipto são feitos em solos marginais, sem uma adubação adequada. Então, essas bactérias, elas também, através do processo de solubilização, melhoria de enraizamento, elas podem ampliar, né, a capacidade de absorção da planta e conseguir fornecer mais nutrientes para essas plantas. Sua audiência é muito importante para nós, ajuda a manter a nossa programação no ar. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né?
você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Doutora, agora como que está o mercado aí? Está preparado para aceitar os bioinsumos em substituição a insumos tradicionais? Que a gente ainda sabe que o bioinsumo ele não é usado sozinho, né? Ele vem para equilibrar com o químico, mas a tendência é reduzir o químico. Os produtores estão preparados para isso? O mercado está preparado para isso? Olha, hoje, muito mais do que no passado. E nosso, assim, grande exemplo hoje de uso de bioinsumos são as culturas agrícolas produtoras de grãos, né? Hoje o mercado está mais aberto, né, do que no passado. O nosso maior exemplo é a soja ainda, né? Então a maior parte dos insumos hoje é utilizado, comercializado para soja, mas a parte de controle biológico também tem crescido muito, e a gente já usa há um bom tempo. E no setor florestal, eu acho que tende a acompanhar, né? Porque a gente vê primeiro nas culturas agrícolas e depois a parte florestal, né? Porque até a resposta demora um pouco mais do que uma cultura agrícola, né? Que em 6 meses você já tem resposta, enquanto que uma espécie florestal leva muito mais tempo. Então eu acredito que sim, o mercado hoje, não a redução total de insumos químicos, no caso de fertilizantes, né? Isso seria uma utopia, eu acho que sim, mas é uma complementação, uma redução que pode trazer, assim, que traz grandes benefícios, né? Além dos econômicos, também a questão do sustentável, né? E o bioinsumo ele é mais sustentável e quando você usa a própria natureza para agir na natureza, você torna a planta mais resistente a pragas e doenças, inclusive, né? Sim. A gente sabe que esses bioinsumos, né, tanto bactérias quanto fungos, eles atuam, como no caso promotores de crescimento, de várias maneiras. Então eles podem, a gente fala, olha, eles podem agir de forma direta ou indireta, né? No caso de direta seria fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fósforo, produção de fito-hormônios, e tem mecanismos indiretos que induzem a planta a ter resistência sistêmica. Então, uma planta que foi inoculada com uma bactéria, um fungo promotor de crescimento, ela é mais resistente a um ataque de fitopatógeno, porque esses micro-organismos, eles competem com os fitopatógenos, sabe? A gente tem verificado aqui também a questão das mudanças climáticas. Então, essas bactérias que a gente está selecionando para enraizamento em pinos, a gente viu que ela consegue deixar a muda um pouco mais tolerante no caso de ausência de água por um período. Então, a gente tem visto vários benefícios, né, dessa interação que é natural no ambiente, né, numa floresta, num solo. Essa interação planta e micro-organismos é natural. Você falou que foram 4 anos de estudo, trabalho para chegar a essa etapa. Vocês estão agora nos testes, já testaram as mudas. Quanto tempo para essas mudas se desenvolverem e serem plantadas no local já da floresta? Olha, a gente tem trabalhado em 2 linhas. Um específico para mudas, que seria usado no viveiro, né?
e outra que a gente está indo para o campo, né? Então, agora a gente começa os testes com bactérias no campo, então a gente vai avaliar esse arranque inicial aí, então 1 ano, 2 anos inicial ali no campo, como que se comporta, tá? E no tempo de viveiro aí depende da espécie, no caso de pinos, 150 dias, um pouco mais, até ela estar pronta para ir para o campo. Mas a gente também quer avaliar depois, que não só essa fase de viveiro, no caso, por exemplo, do pinos, a gente tem trabalhado mais na muda. O eucalipto a gente vai já mais para o campo. E aí, mas a gente quer acompanhar também esse arranque inicial dessas mudas que vão inoculadas no campo, né? A gente sabe que alguns estudos de pesquisa mostram que diminui a mortalidade dessas mudas. E o replantio de mudas no campo, em espécies florestais, é um custo considerável, né? Então, se a gente já puder reduzir essa mortalidade nesse arranque inicial, já é um grande ganho. E observada essa etapa, o próximo passo seria as regulamentações para colocar no mercado? Sim, a gente está trabalhando agora em testes, né? A gente está com um projeto que foi recém-aprovado para fazer os testes, que a gente chama em ambientes relevantes, em viveiros maiores, também em campos, em regiões não só aqui próximo a Embrapa, mas em outras regiões do Brasil. E aí a gente pretende fazer o registro dessas bactérias no Ministério da Agricultura e também a parte de produção do próprio inoculante, né? Então, a parte de produção em escala maior. Doutora, e como estão as expectativas aí para o desenvolvimento de novos bioinsumos nos próximos anos? Provavelmente otimista, né? Sim, a gente está bem otimista, a nossa equipe está bem otimista. Então, a gente espera, e se tudo der certo, que em 2 anos a gente já tenha algo no mercado. E como que a coleção de bactérias pode impactar o melhoramento genético de plantas florestais? Olha, na soja, o melhoramento de cultivares e tudo foi feito junto com bactérias, né? Para fixação biológica de nitrogênio, e o resultado foi fantástico. Eu acredito que também para florestais, a gente já tendo bactérias selecionadas, fazendo esse trabalho junto com diferentes materiais genéticos, isso também pode dar um grande ganho, sabe? Em qualidade de mudas, em selecionar materiais, diminuir esse tempo de seleção. Então, eu acredito que tem um potencial enorme que ainda não foi explorado. Então, foram 4 anos de estudo, vocês identificaram um pouco mais de 1.000 bactérias, foram 1.023, se não me engano, para chegar a 5 bactérias. Sim, na verdade a gente tem 10, né? 5 para pino, 5 para eucalipto. E eu acho que tem 2 para pinos, que eu aposto mais minhas fichas, e 2 para eucalipto, né? Que a gente tem verificado que não só nessas espécies, mas em outras espécies elas também têm promovido o crescimento. E essas que a gente isolou de pinos, a gente fez um teste simples até para redução de estresse hídrico e elas foram muito boas. Então, eu acredito que tem um potencial muito grande essas estilos. Essas apostas estão sendo feitas, vocês só vão ter o resultado acompanhando aí nesse processo de mais ou menos 1 ano para o desenvolvimento, tanto em campo quanto viveiros? Sim, isso vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Como eu falei, em florestal o tempo é um pouquinho maior, mais longo. Se você pensar com o eucalipto, a gente colhe com 7 anos. Então, a gente leva um tempo maior para obter esses resultados. Quando a gente fala em coletar essas bactérias, identificar essas bactérias, elas são coletadas, depois elas são aquilo que vocês atingirem o resultado esperado, ele acaba sendo multiplicado em laboratório. Sim, eles são multiplicados. A coleção é onde a gente mantém essas bactérias para que elas não sofram alterações, que elas fiquem viáveis ao longo do tempo. E aí a gente fica multiplicando, né, para ensaios no viveiro, ensaios no campo, a gente multiplica ali dentro do laboratório numa escala um pouco maior, né?
Então, a gente faz ali litros de inoculantes e prepara tudo para depois ser aplicado. Mas a gente sempre está ali, essas 1023, elas estão guardadas ali a menos 80 graus Celsius. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Você falava aqui em guardadas, armazenadas, justamente para não sofrer alteração, porque a gente sabe que na natureza tudo se produz, se reproduz e acaba sofrendo alteração, né? Algumas bactérias surgem, e outras desaparecem, novas surgem também. Sim, sim. A gente tenta manter a estabilidade genética dessas bactérias, né? É porque elas sofrem mutações ao longo do tempo, né? Isso é comum em bactérias, então a gente tenta preservar suas características originais, mantendo elas viáveis, mas armazenadas ali a menos 80 graus Celsius, guardadinhas, com cópias, e aí sempre que a gente precisa ou achar que teve alguma alteração, a gente busca nessa original. E quais são os desafios aí que a pesquisa enfrenta ao desenvolverem bioinsumos a partir de bactérias? Olha, são muitos desafios, né? Eu acho que a gente faz... É um trabalho gostoso, que a gente faz com amor a pesquisa, né? Mas a gente enfrenta diversos desafios. Tempo, de dedicação... Mas eu acho que assim, é trabalhoso esse processo de isolar, de selecionar, leva tempo, mas eu acho que o mais trabalhoso, na verdade, o que mais dificulta é, às vezes, a falta de investimento na pesquisa, né? Então, eu falo que nós, pesquisadores brasileiros, a gente faz muito com muito pouco, né, recurso. A gente faz ali, com pouco recurso, a gente faz tanta coisa que eu fico imaginando se a gente tivesse, assim, muito mais recursos para pesquisa, eu acho que a gente estaria anos-luz na frente. Mas, do que eu conheço, né, dos pesquisadores da Embrapa ou de universidades, é que a gente faz muito com muito pouco. E tem todo um trabalho de amor ali envolvido, né? Mas o que mais prejudica hoje os nossos trabalhos é a falta de investimento. Doutora, a gente falou o programa todo, fala no dia a dia, mas às vezes a gente não sabe. Explica o que é uma bactéria. Olha, a bactéria é uma bactéria, eu brinco, a gente trabalha com as bactérias do bem, são organismos unicelulares. A gente classifica como os procarióticos ali dentro dos grupos procarióticos, né? Então, eles se multiplicam ali a partir de umas células, vão se reproduzindo. Bactérias estão em todos os ambientes, né? Então, a gente tem bactérias no nosso organismo, a gente tem bactéria no solo, na água, no ar. Então, na boca, então a gente tem bactérias em todos os lugares. Então eu falo, olha, a gente tem as bactérias do bem, aquelas que nos auxiliam, né? Por exemplo, até no nosso intestino, nós temos bactérias, hoje sabe, até bactérias que ajudam no emagrecimento ali no intestino. E a gente também tem as bactérias que causam as doenças, né? Que causam infecções, né? Tanto em humanos, animais, como plantas, né? Então, assim, a gente trabalha com as bactérias do bem, aquelas que podem trazer algum benefício
para a promoção de crescimento vegetal. Mas eu falo, o mundo é cheio de bactérias. Temos bactérias em todos os lugares. Temos bactérias boas, aquelas que não são tão boas, e a gente pode usar isso em benefício, né, do homem, né? A gente usa isso na agricultura, a gente pode usa isso na alimentação. Então, eu falo, nós estamos cheios de bactérias em todos os ambientes. Assim como na pesquisa, no dia a dia, a gente tem que usar as coisas boas, as coisas positivas para o bem. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem alguma pergunta para a doutora, manda para a gente. O WhatsApp para enviar o vídeo, a sua pergunta está passando aqui na sua tela. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Muito obrigada a vocês pelo convite. Qualquer dúvida, podem entrar em contato aqui com a gente da Embrapa Florestas. Obrigada. E gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.